Qual a referência que eu uso? Essa é de longe a pergunta que eu mais recebo, independente do tema que eu estou falando. E isso acontece porque a gente tem muita insegurança para criar um protocolo ou responder algum questionamento sem ter uma base científica. E na microbiologia, esse ponto é ainda pior porque a gente não tem tantas referências como, por exemplo, no fisicoquímico. Saber as referências é super importante para a gente conseguir ter um embasamento. Há uma tendência atualmente dos locais que são fabricantes ou de medicamentos, cosméticos, alimentos, assumirem as responsabilidades em relação a alguns critérios, como, por exemplo, análise de risco. Análise de risco, você dificilmente vai seguir um roteiro específico para aquele processo. Por quê? Porque se você faz uma avaliação de risco, você avalia conforme a sua produção, conforme o seu produto. E você não consegue copiar isso de lugar nenhum. Você tem que entender o seu sistema, entender as legislações, você que vai ser o responsável pela criação de uma avaliação de risco. E isso acontece em muitos outros casos, em que a avaliação vai ser do estudo caso a caso. Então, a responsabilidade acaba sendo do fabricante, para muitos outros quesitos que antes a gente ficava procurando em legislações. Tome muito cuidado em ficar procurando referências, sendo que algumas vezes você não vai encontrar. E nesses casos, como que a gente faz? Para a gente conseguir saber exatamente o que a gente precisa fazer, a gente precisa entender muito bem sobre o que a gente está executando. Para ajudar nesse quesito, a gente tem os nossos treinamentos pela Microfar, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo.